Então, gente, é o seguinte, eu acredito que não é só a gente que é atacado, né? É só a gente que toma tiro da vida, do mundo, do inferno, tiro de pistola, tiro de fuzil, até tiro de canhão já chegou lá, gente. Canhão anticarro. Quase pegou um tiro, falou que quase bateu as botas aqui, inclusive. Agora a gente brinca, né? Mas, bom, gente, não é novidade para ninguém que todos os casamentos são atacados, muito atacados pelo inimigo, porque ele quer destruir realmente as famílias. Então a gente não pode ficar dando mole. Ah, eu vou ficar aqui de boa porque afinal de contas não sei o que lá. Não, cuidado. Porque se você não vigiar e não cuidar e não se blindar muito bem, você corre um grande risco de entrar nesse histórico aí que o Rick falou, né? Nessa estatística dos casamentos que chegaram ao divórcio. Porque a gente sabe, é fácil estar casado? Para alguém é fácil, facinho, 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 facinho. Se tiver, por favor, me ajude, dá umas dicas aqui para mim. Porque lá em casa tem luta, e não são poucas, né? Inclusive, gente, acho que nós somos campeões de discutir, né? Lá no início, lembra? Essa menina aqui sentava no banheiro para discutir comigo. À noite, dormia no telefone. A gente namorou à distância 2 anos, né? E a gente discutia demais no telefone. Meu Deus do céu. O Giovanni é muito teórico, gente. É difícil discutir com ele. Ele é xarope. Começamos bem, Não, né? ele tem muito argumento. E aí, quando você acha que você ganhou, ele vem com um melhor. Ele é muito inteligente também. Então, ele usa essa. Para essas coisas eu sou capacidade. inteligente. Então, gente, não é brincadeira não. A gente precisa vigiar, cuidar, tomar cuidado. Eu trouxe aqui porque se a gente olhar para esse boneco aqui, na verdade é uma boneca, né? Tem até seio aqui, mas não está escondidinho, então está tranquilo. Mas é uma soldada. Então, se a gente olhar, porque olhando para esse colete aqui, imagine que é um colete balístico. Primeira coisa que a gente percebe aqui é o seguinte: existem camadas de proteção balística num colete desse. Se você colocar uma mantinha mais fina... Aliás, se você usar ele assim, ele protege do quê? Estilingue, paintball, no máximo, vai proteger. Agora, uma coisinha mais pesada, já não vai proteger mais, não. Então, se você colocar aqui uma manta balística, aí sim, aí ele já protege de tiros de pistola. Já melhorou um pouquinho, né? Mas se der um tiro de fuzil, ele não vai tomar nem conhecimento do que está aqui. Agora, se você colocar a manta e colocar uma placa aqui, eu tenho o zíper, você coloca uma placa aqui. Aí já é nível 3. Aí já é para tiro de fuzil. Então, é claro, se der um tiro de fuzil aqui, ele vai sentir um belo do impacto, mas não vai atravessar, não vai morrer. Então, primeira coisa que vocês têm que pôr no coração hoje, existem níveis de proteção. Então, já começa a pensar aí, que nível de proteção existe no meu casamento? Será que eu estou usando um coletinho de paninho, qualquer coisa abala, qualquer coisa afeta, qualquer coisa pode matar o casamento? Ou será que eu já tenho um nível de proteção um pouco maior? E se você não tem, hoje você vai receber várias dicas aqui para fortalecer isso. Outra coisa aqui, bem rápido, a gente tem 10 pontos, mas a gente promete que é 3 minutos cada ponto. Marca aí, pastor, no cronômetro. É dicas, mas é ponto. Dicas é ponto ou não é ponto? Dicas é ponto. Quem está comigo nessa? Falando que era bom. Mas vamos lá. Outra coisa importante aqui, sabe qual é? O que o colete e o capacete protegem? Os órgãos vitais. Então é importante saber disso. Tem coisas que são sensíveis dentro do casamento que precisam de uma proteção maior. Se tomar um tiro no braço, vai morrer? Difícil. O máximo que acontecer é perder o braço. Mas não morre. Agora, se tomar um tiro aqui no peito, a chance de morrer é infinitamente maior. Se tomar um tiro na cabeça, vai morrer também. Então vejam que a gente tem que ter essa sabedoria e discernimento para ver o que é sensível no casamento. Quais pontos que eu tenho que tomar mais cuidado? O que o inimigo vai usar para tentar destruir o meu casamento? E a verdade é que nem todos os casamentos são iguais. Os pontos sensíveis do nosso casamento são diferentes, talvez, do de vocês. Então você tem que ver direitinho quais são,
para você colocar essas camadas de proteção aonde precisa de verdade. Não é de qualquer jeito e nem em qualquer lugar. Certo? Mais alguma coisa vocês observaram aqui ou não? Não? Uma outra coisa importantíssima aqui, ó. Nem tudo está protegido. Isso aqui ilustra bem a nossa vida. Alguém aqui está com o casamento totalmente blindado, segurado, o inimigo não tem nenhum resquício de chance de atacar? Não tem. Por quê? A gente protege, mas não consegue proteger tudo, exatamente tudo. E por isso que eu trouxe o famoso blindado Guarani. Esse blindado está mais famoso que eu. Por quê? Porque esse soldado aqui, ele tem que estar aqui dentro. Porque aí ele vai estar totalmente protegido, não vai? Vai estar com os braços, com as pernas, com o pescoço, com a nuca. Vão estar todos protegidos aqui dentro. E aqui dentro representa Deus. Quando a gente está caminhando na presença de Deus, é como se a gente estivesse aqui dentro. Vamos estar com essas proteções também. Mas aqui dentro, Deus vai nos guardar das partes que nós não conseguimos por algum motivo ou outro. Ele vai nos proteger do inimigo. E aí eu digo, gente, é muito importante. Casamento é uma aventura, uma selva cheia de animais selvagens, tiros, campos minados. Hã? Ela falou que é a favela do Alemão, mas é pior. A Maré, a Penha. Mas assim, não realmente é desafiador. Então assim, a gente tem que estar bem precavido, gente. Quanto mais aqui dentro, protegidos, guardados por Deus, mais chance de nós nos manter casados por toda a vida nós vamos ter. Essa é a grande verdade. E em nome de Jesus, você que está aqui, vocês que estão aí assistindo, quem assistir essa palavra vai receber hoje algumas dicas das muitas que tem, mas nós queremos compartilhar aquilo talvez que o Espírito Santo quis que a gente falasse aqui hoje. Então fica ligado, nós vamos fazer um bate-papo bem rápido, para acabar rápido, a gente não quer desgastar muito vocês, até porque não vai gravar tudo, então a gente quer realmente que você saia daqui com coisas fresquinhas na cabeça e no coração para ir embora praticar, a partir de hoje, já na vida de vocês. Amém? Queridos, existem coisas que nós precisamos fazer e que ajudam a gente a fechar, né, esse cerco do nosso casamento. Mas sabe de uma coisa que nós temos visto, o Rick e a Laís falaram sobre unidade, casais que decidem juntos sair da igreja. Ah, vamos. Aí sai da igreja, estão saindo dessa proteção. Estão indo para o mundo, às vezes só com o capacetinho e com o colete, achando que vão vencer. E um casamento fora da presença de Deus, ele está muitas vezes mais exposto e perigoso. E as pessoas acham que elas se garantem. Ah, eu me garanto, eu garanto, porque eu amo minha esposa, ela me ama. Mas isso é uma proteção muito fina, perto de todo o ataque que o mundo pode causar. Então, não caiam nessa cilada do inimigo que te chama para fora. Ele te chama, vem, está tranquilo, não tem ninguém. Mas não é assim que funciona. O mundo é hostil, ele quer acabar com as nossas famílias. O inimigo é terrível, extremamente astuto. Então, não caiam na besteira de ficar sem essa proteção. Amém? Se você ama a sua família, ama a sua esposa, aguentem todas as dificuldades que existem aqui dentro, porque o mundo, ele oferece muito perigo para a nossa família, para a nossa vida. Então, permaneçam na presença do Senhor. Amém? Não caiam nesse engano. Então, vamos lá. Eu quero falar o primeiro ponto, primeira dica que nós queremos dar para vocês é: sai mais barato perdoar do que guardar mágoa. Alguém já viu uma pessoa ferido porque perdoou? Eu nunca vi. Ah, eu sou ferido com meu pai porque eu perdoei ele 40 anos atrás quando ele fez isso para mim e me abandonou. Não, o perdão não fere. Sai muito mais barato perdoar do que carregar a mágoa. Agora, se a gente for perguntar para uma pessoa que leva uma mágoa por anos, aquilo custa muito caro. Diariamente a mágoa machuca, aumenta a ferida. E isso no nosso casamento é uma dica preciosa, porque quando nós decidimos perdoar, nós somos libertos. Nós somos livres. Uma pessoa perdoadora é uma pessoa livre. Já perceberam? Você conhece uma pessoa que tem facilidade em perdoar? Pergunta se ela sofre. Ela não sofre, sabe por quê? Porque quando ela libera o perdão, tudo que tem de ruim não fica mais nela. Pode ficar em quem não pediu, pode ficar em quem causou, mas quando ela libera o perdão, ela vive uma vida livre. E Jesus nos ensina assim, porque Jesus não era preso a ninguém, nem mesmo a nós, que fizemos tantas coisas para magoar o coração do Senhor.
mas Ele nos perdoou. Por isso o Senhor tem nele uma alegria, uma paz, um amor, tudo que é abundante. O Senhor, Ele não tem peso em nos perdoar. Então, a primeira dica, e eu quero que vocês guardem no coração, sai mais barato perdoar do que guardar mágoa. Então, se você carrega algo no seu casamento, hoje é uma noite de você liberar o perdão. É uma noite de você pedir o perdão. Porque o Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida, mas às vezes nós estamos segurando uma mágoa há muito tempo, que está custando muito caro para o nosso casamento, desgastando a cada dia, sendo que se você liberar, vai sair mais barato. Amém? Amém. A gente fez uns slides aqui de todos esses pontos, bonitinho, só que não deu certo ali porque o computador não está acessando a internet. Mas depois a gente pode postar, né? A gente pode postar esses slides, depois você dá uma olhadinha lá, confere, lê tudo de novo, assiste de novo a pregação, pode ter certeza que você vai ser abençoado. Quem vai fazer isso? Depois eu vou perguntar, hein? Amém. Segunda dica, gente, negócio interessante, viu? Faça do seu cônjuge a pessoa mais importante do mundo para você. Olha só, isso aqui parece um negócio muito óbvio, né? Quem acha que faz o seu cônjuge se sentir a pessoa mais importante do mundo? Né? Porque assim, às vezes pergunta assim, você trata o seu marido, sua esposa, como a pessoa mais importante? Você fala assim, claro, com certeza eu trato. Eu priorizo, eu faço isso, eu faço aquilo. Quem acha que é assim? Quem acha que trata o marido e a esposa como a pessoa mais importante do mundo, levanta o braço. Agora pergunta para ela ou para ele se ele se sente assim. Pode ser que as coisas mudem um pouco de figura. Porque não é a gente que tem que achar que está fazendo isso, é o outro que tem que se sentir assim. Então você tem uma lição de casa já. Sai daqui hoje e fala assim, você se sente a pessoa mais importante do mundo para mim? Você se sente tratada por mim como a pessoa mais importante da minha vida? Eu cuido de você como a pessoa mais importante para mim? Olha o que diz lá em Gênesis, um versículo que todo mundo já ouviu, né? 2:24. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher e serão uma só carne. Sabe por que fala seu pai e sua mãe? O que é mais importante para a pessoa antes dela casar? O pai e a mãe. Então ele troca as coisas mais importantes da vida, que são o pai e a mãe, pelo marido. Gente, é muito importante isso, porque a gente não pode casar e continuar com essa inversão de valores. Não é pai e mãe que são mais importantes, não é filho. E eu confesso para vocês que não é fácil. Com a Isabela agora lá, a gente chega em casa, né? Às vezes a mulher está ali, tá com a Isabela no colo, vai, Isabela, vem cá. E a mulher fica olhando para ele. Fica olhando, né? Esqueceu de mim, né? Mas com ela não é diferente também. Eu estou lá assim, ai, amorzinho, que saudade que a mamãe estava. E o maridão fica lá olhando, né? Saudade de mim que é bom nada, né? Então não é difícil da gente fazer isso, sabe? Ó, trocar. Aleluia. Deus é bom, hein? Olha. Volta no 1 lá, só para dizer que tinha um. Senão pensar que não tinha um. A gente fez de propósito, só para dizer que começou no 2. Olha lá, ó, sai mais barato perdoado que guardar mágoa. Pode ir para o 2 agora. Todo mundo já certificou que tem do 1. Ninguém vai duvidar. Gente, pergunte isso. E faça realmente o marido e a esposa se sentir a pessoa mais importante. E é verdade, não é pai, não é mãe, não é filho, não é papagaio, gato, cachorro, não é nada, trabalho, não é o futebol, não é o Corinthians, não é. Tem gente que briga em casa por causa do Corinthians. Ou seja, chora. Já viu gente no estádio chorando? Os homens lá chorando porque o time perdeu. Não é só Corinthians não, tem outros fanáticos aí. E não chora porque pela mulher, pelo filho, por nada. Então tomem cuidado para essa inversão, sabe? Uma coisa importante. Você tem dado atenção dentro de casa? A gente dá atenção para tantas coisas, para a rede social, para o celular, responde todo mundo na rede social e não dá atenção. Atenção a gente não se implora. Atenção a gente não pede pelo amor de Deus, me dá atenção, olha para mim. Me tira um tempo para mim. A gente não tem que chegar nesse ponto dentro do casamento. A gente tem que entender que isso faz parte do nosso papel para com o outro. Amém? Tem uma lição de casa aí, tem que perguntar.
E aguenta a resposta, hein? Aguenta, porque pode ser que ele fale assim, não, não me sinto não. Aí o que você vai fazer? O que eu posso fazer então para você se sentir a pessoa mais preciosa desse planeta Terra? E faz. Amém? Tira uma foto e manda para mim que eu também vou fazer, você vou colar. Queridos, número 3, a terceira dica é: façam do lar de vocês o lugar mais agradável do mundo. O versículo é Eclesiastes. Ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Queridos, o lar de vocês, a nossa casa, tem que ser um abrigo, um refúgio. Tem que ser o lugar que você volta depois desse dia aqui que a palavra do Senhor diz que é um dia difícil, um dia de trabalho. A nossa casa tem que ser um refúgio. Só que nós estamos vendo casais, famílias que não têm prazer de voltar em casa, de voltar para casa. Agora eu vou fazer uma pergunta, não precisa responder para você não se expor. Quem já deu uma enroladinha no trabalho porque o negócio estava feio em casa? Não, ninguém? Amém. Que igreja santa. Mas, assim, normalmente as pessoas enrolam no trabalho, passam em outros lugares. O homem, às vezes, passa num bar e fica. A mulher passa na casa da mãe, da amiga, porque não tem prazer de voltar para casa. Mas nós temos que fazer a nossa casa, queridos, um abrigo e não um campo de batalhas. Se a gente pensar em tudo que a gente está falando sobre blindar o nosso casamento, a nossa casa tem que ser um lugar seguro. Tem que ser um lugar que você respira, que você fala assim: nossa, a guerra está feia, mas aqui dentro eu respiro. Aqui dentro eu descanso. É uma trincheira, é um lugar que você se esconde. É um lugar que o inimigo, muitas vezes, nem consegue te ver, te encontrar. Mas muitos de nós fazem da casa um campo de batalhas. É o ringue, afasta até o sofá para o negócio ficar mais amplo ali. Mas, queridos, não é isso que o Senhor tem para nós. A nossa casa precisa ser um lugar agradável, gostoso, um lugar de paz, de alegria. Não vai ser um lugar perfeito, mas vai ser um lugar de paz, de conversa, de amor, de demonstração de carinho. E como que a gente faz isso? Né? Nós fazemos isso com atitudes. Hoje nós estamos falando de coisas práticas que nós podemos fazer. Seu cônjuge chegou cansado, chateado do trabalho, não é hora de você falar da sua chateação. Não é hora de você falar, eu também estou. É muito comum a gente falar assim, eu estou com dor de cabeça. O outro fala, nossa, eu tive uma dor nas costas hoje o dia inteiro. Mas parece que quer comparar as coisas e não servir o outro. Então, às vezes, quando nós servimos, nós tornamos ali a vida do outro mais fácil. E a nossa casa vai ter um imã para nós. A nossa casa vai ser o lugar que a gente deseja voltar. Então, que na nossa casa nós sejamos descansados, cheios de paz e revigorados para a batalha. E não mais tentados, mais irritados, mais estressados quando chegamos em casa. E isso é muito prático. Nós precisamos fazer coisas para que isso aconteça. Faça um bolo, faça uma janta, faça um... Esses dias eu e o Giovanni, nós fizemos escalda-pés, um no outro. Nós esquentamos a água, colocamos o pé na bacia, jogamos um negocinho que ferve, colocamos o pé. E era uma bacia só, os 4 pés, gente. Foi uma luta. Uma cadeira de cá e eu sentada no sofá e eu, vai com o pé para lá, está em cima do meu. Mas, assim, foi um momento tão simples, de relaxamento, que não tinha intuito nenhum, assim, a não ser relaxar e ter um tempo nosso, a Isabela dormindo. E foi tão gostoso, estava bem frio, a água estava bem quente. A gente teve um momento ali, depois um fez massagem no pé do outro e a gente foi dormir. Queridos, faça da sua casa um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de revigorar-se e não de se estressar mais ainda, porque o mundo já está difícil. Amém. Número 4, ouvir é mais importante do que falar. A gente fala pra caramba, né? Quem fala? Quem fala bastante aí nas discussões? A gente fala demais, gente. Todo mundo gosta de falar. E a hora de ouvir? Quando o outro está falando, você não fica ansioso para ele terminar para você falar? A verdade é que a gente nem está ouvindo o que está falando, está só esperando ele terminar para você começar a falar de novo. Enquanto ele está falando aqui, eu já estou montando a minha estratégia. O que eu vou falar agora? Eu vou falar isso, isso, isso. Olha só, Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos a ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se. Gente, então cuidado porque a gente fala demais e às vezes se perde nas próprias palavras. A gente fala besteira, as palavras machucam e muito. Uma palavra que foi dita que criou uma grande ferida no outro, vai dar um trabalho para consertar.
Nós vamos ter que ralar muito para curar uma ferida que uma palavra dita no momento errado fez. E olha só, se você ver, eu anotei aqui, o que, como e quando. Grava isso, o que, quando e como. O que falar, quando falar e como falar. Então tem a hora certa. O outro está irado lá, ponto de bala, com a mão pronta para desferir um belo murro. Aí você vai lá inventar moda, querer falar na hora, né? Não, espera esfriar a cabeça, relaxa. Talvez no outro dia, espera um pouquinho, tem a hora certa para tudo isso. Porque senão vai dar problema. E aí, um vai se irar. Inclusive, gente, o tom de voz. É fácil manter o tom de voz ameno na hora da discussão? Não é. Tem gente que até consegue, tem o dom de falar sempre tranquilo. Mas normalmente vai subindo, né? Vai subindo o tom, daqui a pouco os dois estão gritando. Isso é muito ruim. Isso é um desrespeito, isso é um mecanismo para tentar se sobrepor ao outro, e não é nada bom. Então, a gente tem que aprender a ouvir. Grava isso aí no seu coração. Exercite ouvir. Quando o outro estiver falando, dê atenção para o que ele está falando, mostra que está atento, mostra que está ouvindo, mostra que está recebendo aquilo que ele está falando, mostra que se interessa por aquilo que ele está falando, porque a gente percebe quando o outro não está nem aí porque a gente está falando. Essa é a grande verdade, né? E aí a gente fica mais chateado ainda, mais bravo, e aí não vai rolar. Então, ouvir, olha que coisa importante, ouvir é mais importante que falar. Às vezes, se você falar, vai ser ruim, se você só ouvir é bom. Ou às vezes só ouvir é melhor do que se você falasse alguma coisa. Olha que interessante para a gente meditar e colocar isso em prática aí. Principalmente, né, os homens que não têm muita paciência, né, encurta tudo e resolve tudo na hora e quer resolver logo, quer cortar o assunto pela metade. Então ouça um pouquinho mais, tá bom? A gente tem 2 ouvidos, né, bastante ouvidos aí na cara, 2, para ouvir bastante e fala menos, que com certeza a gente vai ferir menos, vai ter menos problema também dentro do casamento. Amém? Queridos, o quinto ponto, quinta dica é: gentileza gera gentileza. Todos nós já ouvimos isso e é muito praticado. Trabalho, espera a pessoa entrar no elevador, quando seu chefe chegar, você levanta para cumprimentar. A gente é muito cheio de modos fora de casa, não é verdade? A gente é muito preocupado com o bom dia para o vizinho do prédio. Ai, aquele vizinho não fala bom dia. Às vezes a gente não falou bom dia dentro da nossa casa. Às vezes a gente não fala comigo. Ai, não estou boa não. Estou bom não, né, pastor? Não estou bom não. Estou azedo hoje. Mas, assim, às vezes a gente não faz coisas dentro da nossa casa. Essa gentileza que a gente fala tanto no ônibus para levantar para alguém sentar, a gente não faz com a nossa esposa, a gente não faz com o nosso marido. Isso precisa ser uma prática dentro de casa. A gente não pode ser para os de fora melhor do que a gente é para os de dentro. A gente não pode ser mais legal, mais gentil, mais educado com a moça do trabalho do que com a sua esposa. Sua esposa é no casco e as outras acham você um amor. Isso não pode acontecer. Inclusive, a palavra do Senhor diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, em Filipenses 2,4. Ou seja, não se preocupe em receber apenas, mas em ser gentil, em fazer uma gentileza, o que eu posso fazer. Eu acho maravilhoso, sabe, ver um esposo fazendo algo pela sua esposa, em primeiro lugar, para ela, sabe? Não para as outras mulheres. Não elogiando a filha do outro, elogiando a sua filha. Não elogiando a esposa do outro. Olha, você viu como que ela é bonita? Você viu como que ela se cuida? Você viu como a filha dela tá indo bem na escola? Às vezes a gente não olha para dentro da nossa casa, valoriza o filho dos outros, a esposa do outro, o marido da outra, sem valorizar e ver aquilo que a gente tem dentro da nossa casa. Então, seja gentil, e gentil mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por que a gente ensina as crianças a serem assim e a gente não faz? A gente, não é o pai e a mãe que ensina a criança? Fala bom dia para o seu tio, fala bom dia para o professor da escola, fala bom dia para o moço do prédio, mas a gente não faz. A gente ensina e depois esquece. O que acontece com a gente que dentro de casa é tudo no... as pessoas dentro de casa têm que me conhecer do jeito que eu sou. Não, você tem que ser a sua melhor versão dentro de casa e não fora. Então, a gentileza gera gentileza. Quando eu faço um ato, quando eu pratico a gentileza dentro da minha casa, eu estou plantando uma semente.
com certeza, a outra pessoa vai ficar constrangida a me tratar de outra, se ela tiver a intenção de me tratar de outra forma. Ela vai ficar constrangida a me tratar tão bem quanto eu tratei a ela. Então, plante boas sementes, mas comece dentro da sua casa. Tudo o que você aprendeu de boas maneiras, pratique dentro da sua casa. Obrigado. Às vezes, alguém traz um copo, você fala assim, não faz mais que obrigação, eu faço tudo nessa casa. Sabe, às vezes a gente responde de forma ríspida para o nosso esposo, para os nossos filhos, e é muito gentil, muito legal na padaria ou no trabalho, mas isso não pode acontecer. Um casal, uma família de Deus que pratica a palavra precisa ser doce no seu falar, no seu agir. Amém? Amém. 6. Em vez de jogar fora, conserte. O pastor um dia pregou sobre isso aqui, né? Tudo a gente quer descartável. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Nós não somos descartáveis. O casamento não é descartável. Que mulher que gosta de louça descartável, que usa e joga fora, não precisa lavar? Ninguém! Todo mundo gosta de lavar a louça. Que benção, hein? O povo aqui é top, hein? Ninguém gosta de... Usou, joga no lixo e já era. Não, gente, não tem problema gostar de descartáveis, não. Mas a gente não pode tratar tudo como descartável. Usou, está mais ou menos, joga fora, troca, substitui por outro. Porque a gente faz isso, né? Hoje em dia a gente não arruma mais quase nada. Dentro do casamento não funciona assim. A gente precisa voltar. Está estragado, precisamos arrumar. Vai custar caro? Pode ser. Vai ter que buscar peça de reposição. Ok, mas vai ter que arrumar. Nós não temos outra opção dentro do casamento. Essa é a grande verdade. E deixa eu te falar um negócio. Tudo tem conserto. Tudo tem conserto. Principalmente quando a gente se fala de casamentos em Deus. Tem conserto, sim. Pode ter certeza. E eu digo para vocês, é bem possível, quase 100%, que você não tentou de tudo ainda. Que existem coisas que você ainda não fez. Então, talvez tenha algum segmento aí do seu casamento, da sua família, que parece que isso aí já não tem mais solução. Eu digo para vocês, tem. E eu falo até por experiência própria, sabe? A gente não é perfeito, muito longe, misericórdia. Mas assim, a gente teve muita discussão nisso do casamento, porque eu era muito chato, muito cri-cri, né? Detalhes, as coisinhas assim. Eu tive que aprender. Gente, essa menina aqui, ela esquece o celular 3 vezes por dia, por aí. Alguém esquece assim também? Esqueceu o celular? Amor, cadê o celular? Teve um dia que ela deixou em cima do carro o celular e saiu andar. Caiu na esquina, né? Não sou apegada a coisas materiais. Não sou apegado. Então, assim, somos muito diferentes. Ela é bem sossegada, tranquila, tal. Não é, ela tá de boa, tá assim, sabe? Óbvio que tem coisas que não é tão de boa assim, né? Por isso que dá essa atrito. Mas, assim, na maioria das coisas ela é sossegada. Eu não, eu sou meio chato, meio metódico, sabe? Então, assim, eu tentei no início mudar. Me presta mais atenção, vai isso, fica de olho, tal, você é muito desatento, blá, blá, blá. Não adianta, gente. Esquece isso. A gente funciona quando a gente muda. Então, na verdade, eu ainda estou tendo que fazer um processo de levar de boa. Amor, cadê meu celular? Eu falo, não sei, fico esperando ela procurar, nem vou, para não me irritar. Então, deixa ela procurar. Não faço ideia onde está. Dá uma procurada aí. Gente, mas Deus é tão bom que nós fomos no mercado anteontem e ele pediu meu celular enquanto ele passava no caixa, porque teve uma divergência de preço e tal, ele pegou meu celular. Aí a gente estava entrando no carro, veio o haitiano, que era o caixa. Moço, 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 mandou gritando a gente. Diferente. E ele falou assim, esqueceu o celular. E eu olhei para ele e falei, o mundo dá voltas, querido. Foi ele que esqueceu meu celular no lá. E o rapaz trouxe porque ele reconheceu a foto da Isabela. Eu esqueci uma vez nos últimos 6 meses. Mas é o próprio Deus, queridos, quantas fazendo, elas sabe? Gente, espera que vai ter uma DR rapidinho aqui. Ô, gente, mas então o fato é o seguinte. Tem saída, tem solução, tem jeito. Acredita nisso. Não desiste, não abandona, não. Isso aqui não presta mais, vou jogar fora e acabou. Não. Ainda mais o casamento, que é algo precioso. Não tinha dado 3 minutos ainda. O casamento é precioso demais para a gente descartar e jogar fora.
conserta e tem conserto. E eu creio, em nome de Jesus, viu, que hoje Deus vai estar dando direções aqui. Deus vai estar abrindo os olhos para novas estratégias, novos modos de fazer as coisas. Eu creio muito nisso. É isso que eu vivo. De vez em quando, do nada, eu recebo de Deus algo para fazer diferente, algo que eu tenho feito e estava dando errado. Nesse acampamento mesmo, eu sei vocês que estavam lá, mas eu fiquei impactado pelo casamento do pastor Antônio, pela forma de falar da esposa, tratar a esposa, como ele vê o casamento. Inclusive, eu comprei o livro, né, Casamento, a transformação, né, o testemunho dele. Eu comprei aquele livro dele lá, até dei uma olhada lá, tem coisa muito importante lá, algumas coisas que eu estou falando até lá. Então, assim, eu vim diferente desse acampamento por conta do testemunho do pastor Antônio no casamento dele. Então, assim, tem jeito. E eu mudei no meu coração, ela sabe disso. Nos últimos dias eu mudei um pouco mais por conta do que eu recebi lá. Então vejam que Deus faz as coisas. Às vezes, do nada, numa pregação doida, um acampamento, um culto de casais, um encontro de casais, por isso que é tão importante. É o momento que Deus fala ali com a gente e a gente recebe a unção para mudar alguma coisa que há tanto tempo a gente tentava e não conseguia. Então eu quero dizer para você, vai embora com essa frase no coração hoje. Deus fala, tem jeito sim. Queridos, a dica número 7 é: para cada erro, 5 acertos. Essa é uma pesquisa feita com casais que mostrou que para que haja uma compensação de um erro, a gente precisa acertar 5 vezes. Isso porque o ser humano guarda muito mais o que foi feito de ruim com ele do que aquilo que foi feito de bom. Então, nós precisamos entender que quando a gente pisa na bola, a gente precisa tentar reparar o nosso erro. Não é dar um cutucão e falar, desculpa aí, e segue a vida. Não. Às vezes a gente vai ter que reconquistar a confiança, a gente vai ter que reconquistar o amor, a admiração. Às vezes o erro foi algo muito grave, aí precisa de uma reconstrução de mais tempo. Mas, normalmente, coisas do dia a dia vão minando o nosso casamento, erros pequenos que não foram reparados. Então, para cada erro, que a gente tenha aí o costume, a busca de acertar, né? Fazer coisas que agradam. E não é coisa mirabolante. Eu, sei lá, pisei na bola com a minha esposa, vou mandar uma rosa no trabalho dela amanhã. Ok, se você tem essa condição, faça. Eu acho que a mulher, ela se apega nessas atitudes públicas de amor, tal. Eu acho isso legal. Porém, entenda que não é um para um. Às vezes, o homem, ele judia da mulher, faz alguma coisa muito ruim, e ele fala, nossa, mas eu já pedi desculpa. Nossa, mas você está com esse bico ainda? E não é assim que funciona. Para cada erro, nós temos que ter vários acertos. Sabe por quê? Porque isso cobre o erro. O erro, ele precisa ser apagado, reparado, sarado, restituído, curado, sabe? É uma ferida. E, às vezes, não é um primeiro remédio que passa. Tem homens que gostam de reparar isso com coisas caras, e nem sempre é o que a mulher está esperando. Mas entenda que os nossos erros precisam ser reparados, restituídos com paciência e amor. Com paciência, com o dia após dia. Porém, o tempo não apaga erro. O tempo aprofunda as feridas. Se você pensa que você não vai pedir desculpa para sua esposa, vai amanhecer, vai passar 5 dias, ela vai esquecer, ela não vai esquecer. Aquela ferida cresce, ela cresce para baixo, ela cresce aprofundando. Às vezes, ela pode até ser um pouco mais desligada e depois seguir a vida, mas nunca mais é a mesma coisa. Então, que você entenda que os erros precisam ser reparados, restituídos. Então, erramos, pisamos na bola, vamos entender a nossa responsabilidade de curar também. A palavra diz que o próprio Senhor faz a ferida e cura. O Senhor, Ele está nos dando esse exemplo. Inclusive, tem um versículo aqui, em Provérbios 29, que diz assim, quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Queridos, a palavra do Senhor diz que o erro ele pode chegar a nos destruir. Quem insiste no erro, quem acha que está tudo bem, vai levando com a barriga, vai desgastando o casamento a longo prazo. É um errinho lá atrás, nossa, mas já passou, ela que não esquece. Não é que não esquece, às vezes aquele erro não foi reparado. Aquela falta, aquela dor não foi
restaurada, não foi restituída. Então, entenda, se tem algo no seu casamento que você está empurrando com a barriga, é hora de você assumir sua responsabilidade de restituir. O pastor falou isso já, ministrou aqui para a igreja, e eu creio que isso é uma palavra de direção para nós. Principalmente quando o Senhor fala mais de uma vez, né? Quando o Senhor vem e repete, Ele está nos chamando para sermos responsáveis pelas feridas que nós causamos e entender que nós precisamos fazer algo para reparar aquilo que nós causamos de ruim na vida do outro. Amém. Eu vou falar 8 e 9 e a Edi vai falar 10. 8. Não varra a sujeira para debaixo do tapete. Quem já fez isso? Não precisa levantar a mão, porque todo mundo já um belo dia, já levantou o tapete e jogou uma sujeirinha para baixo para esconder, para deixar lá guardadinho, né? E a gente pode fazer isso direto no nosso casamento, isso não é legal. Olha só o que diz em Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Gente, cuidado com as coisas guardadinhas, sabe? Aquelas coisas que a gente esconde do outro, que o outro não faz ideia que passa pelo seu coração, pela sua mente. Isso é um problema, porque você está, talvez, ali num limiar muito pequeno de fazer algo errado, ou de agir de modo errado, de pensar de modo errado a respeito do outro, por conta de coisas ocultas. A gente precisa ser transparente para o nosso cônjuge. Precisa e muito. Porque senão não vai ser fácil conviver com alguém. Como que a gente vai viver a vida inteira enganando o outro, escondendo algo do outro, morando dentro de casa, dormindo na mesma cama, comendo a mesma comida, conversando, compartilhando, tendo filhos, tendo a vida financeira junta? Como que a gente vai esconder algo para a vida inteira? Então não tenha segredos assim. É hora de talvez confessar. Se você tem medo de falar sozinho, chama alguém, chama um pastor para estar junto. Mas assim, Deus vai se agradar muito se você jogar limpo. Joga limpo, sabe? E cuidado com essa... às vezes a gente acha que nosso casamento nunca vai ter sujeira, nunca vai ter discussão, briga. Cuidado com a expectativa da perfeição. Sabe, a gente às vezes projeta o outro perfeito, e a gente não é perfeito e nunca vai ser, então por que a gente está exigindo perfeição do outro? Eu até li um negócio interessante, né? A gente tem que fazer igual quando cai um raio. O que a gente faz quando cai um raio? Aquele clarão assim, a gente fecha o olho, né? Então assim, antes do casamento, olhos bem abertos. Depois do casamento, olhos meio fechados. A gente não pode ficar vendo tudo, não, olhando tudo, cada detalhe, analisando cada coisa, vendo cada defeito do outro. A gente vai ter grandes problemas. Porque às vezes a gente está vendo um defeito do outro, a gente não fala, né? É a sujeirinha que põe embaixo do tapete. Eu sei que isso me irrita demais, mas eu não falo, eu vou guardando, eu vou guardando, eu vou guardando, eu vou guardando. Quem guarda um negócio desse, uma irritação, uma braveza do coração por 40 anos? É impossível. Isso aí, o dia que triscar uma briguinha, isso aí vai vir à tona. Passei aquele dia e aquele outro, e você também é isso, você também é aquele outro. Então, cuidado com essas coisas que estão aí escondidas debaixo do tapete, e que só você sabe. Está na hora de coloca diante de Deus primeiro. Rasga o coração para Deus, depois para o outro, busca ajuda, mas não deixe, sabe, que isso afete seu casamento. Então lembra, antes do casamento, olhos bem abertos, tem que avaliar absolutamente tudo, ver todos os defeitos. Depois do casamento, esquece os defeitos, é melhor nem ver. Eu tenho que falar o 9, né? Desculpa. Agora é unção dobrada. 9. Tenham boas brigas. Estranho esse conselho, né? Ter boas brigas. Gente, a grande verdade é, todos nós teremos brigas. Então a gente tem que aprender a ter boas brigas. E tem alguns conselhos para a gente ter uma briga boa. O que é uma briga boa? Uma briga que resolve rápido. Nós, graças a Deus, a gente diminuiu demais o tempo de resolução das pendengas lá em casa. A gente demorava muito, ficava muito tempo discutindo e argumentando e tal. A gente diminuiu. Hoje são curtas, graças a Deus. Raramente são longas, demora mais de um dia para resolver. Por quê? Tem que aprender a brigar, gente. Tem que aprender. Inclusive aqui é interessante, porque mesmo estando de colete e capacete, como que você entra num lugar que tem tiro contrário? Você vai assim, bonitão? Não. Mesmo aqui você vai fatiando, ó. Dá uma olhadinha, volta.
tiver um espelhinho, você põe um espelhinho aqui, ó. Aí você entra fatiando. Uhum. Você viu? Varre todo o ambiente, se tiver inimigo você já tira. Então tem que ter estratégia, não pode entrar de peito aberto nas coisas assim e achar que está tudo certo. Vai tomar tiro, vai morrer. Então, ó, primeira coisa, não ignore o problema. Se tem briga é porque tem um problema. Então não ignore isso. Vamos resolver esse negócio aqui então. Né? Chega assim e fala, vamos chegar numa solução. Segunda coisa, não grita. Já falei, né? Tenta manter a compostura, faz bem. Não tenha medo de reconhecer erro. A gente às vezes tem medo de assumir, né? A história lá, se eu assumir, eu vou ser pisado, eu vou ser humilhado, ela vai dizer que era culpa minha mesmo e tal. Assume, gente, assume. O pastor Antônio falou um negócio, né? Que eu tomei para a minha vida aquilo lá. O negócio mais simples que ele falou no acampamento. Se a minha esposa fala que aquilo lá é preto, é preto. Ele falou isso. Aliás, é branco, né? Era preto. Ele falou assim, se a minha esposa falar que é branco, deixa ela achar que é branco. Eu vou convencer ela que é preto? Não. Eu tomei para a minha vida. Se hoje que ela falar, eu vou, amém, glórias a Deus, a bênção. É mesmo? É, quase, vou tentar, né? Mas então, ó, não tenha medo de reconhecer erro. Quarto ponto aqui, não faça ataques pessoais, sabe? Evita. Coisa que a gente sabe fazer bem, né? A gente sabe ir na ferida, a gente sabe atacar, sabe apontar os erros, que sabe que o outro fica chateado, e aí a gente fica lá. Não faça ataques pessoais na hora de resolver um problema. Não foca um no outro, foca no problema, que aí você vai conseguir resolver. E por fim, no final da discussão, combina fazer diferente. Fala, então tá bom, então vamos fazer diferente do que a gente fez até hoje, que aí vai dar certo. Vamos fazer uma tentativa de mudar. Os dois mudam, e aí as coisas saem diferente do que era. Então tenha boas brigas. E eu quero dizer boas brigas para vocês. Boa noite, boas brigas. Amém. É porque às vezes a gente termina uma discussão pior do que a gente começou, porque foi tanta falta de respeito, que às vezes o que causou durante a gestação, o que causou durante a briga foi pior 9 meses brigando. do que o problema em si, não é verdade? Porque às vezes vocês começaram a brigar porque tinha combinado de um lavar louça, o outro não lavou. Aí, daqui a pouco, o problema é a ofensa, o problema é o palavrão, o problema foi a palavra, você é uma preguiçosa. Aí já piorou a situação. E o problema inicial fica até pequeno, perto da briga mesmo. Então, que a gente saiba preservar, até mesmo quando a gente discordar, que a gente preserve esse momento para não piorar e abrir mais o buraco. E a última dica, coloca aí, é um homem, uma mulher e Deus, um triângulo amoroso que blinda o casamento. Então, nós queremos encerrar com essa dica. É o que a gente sempre falou aqui, é o que a igreja ensina, que o casal precisa andar com Deus. E a palavra do Senhor diz assim, e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Vocês perceberam que esse versículo começa falando, quando um anda com o outro, eles, como que é? Ninguém pode prevalecer contra eles. Aí, do nada, o cordão de 3 dobras, a terceira dobra entra do nada. Essa terceira dobra é o próprio Deus. É a presença de Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. E a gente pode entender esse triângulo amoroso assim, ó. Um triângulo apontado para cima, né? Aqui na base, homem e mulher. E lá em cima, Deus. Lá em cima, o próprio Deus. Então, à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos um do outro. Se nós caminharmos de baixo para cima em direção a Deus, nós vamos ficar mais juntos. Se está faltando amor, é porque nós estamos muito longe de Deus. Porque Deus é amor. Se está faltando graça, sabedoria, é porque nós estamos caminhando lá embaixo, longe dessa ponta desse triângulo que é o próprio Deus. Experimente, fala, não amo mais o meu marido, não amo mais, eu acho que eu não amo mais. A saída não é você divorciar, a saída é você se aproximar de Deus, porque Deus é amor, porque Deus te enche de amor, porque Ele renova o seu amor. Deus, Ele é rico em paciência, em perdão. Tudo que falta no nosso casamento, Deus tem. Tudo que falta em nós, na nossa família, Deus é rico. A Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia, em graça, em sabedoria, ou seja, tudo que nós precisamos
precisamos está no Senhor. Esse triângulo amoroso, Deus é a única pessoa que pode interferir no nosso relacionamento, que pode influenciar o nosso relacionamento. Então, se tem alguma característica de Deus que está te faltando na sua casa, que vocês dois juntos se aproximem de Deus, que vocês caminhem nesse triângulo, subindo até encontrar o Senhor, porque à medida que o triângulo vai ficando mais estreitinho, também a gente fica mais próximo um do outro. É esse elo, é isso que nos une, que é o próprio Deus, é a presença do Senhor. É algo que nós não vemos, é algo que o mundo não te ensina, um livro de autoajuda não pode te dar. Você vai entender, nem mesmo uma terapia, uma psicóloga, terapia de casais, nada disso é mais poderoso do que a presença do Senhor, que é uma presença invisível, porém poderosa, que une homem e mulher. A Bíblia diz que o Senhor vai converter o coração das pessoas uns aos outros, pai ao filho, filho ao pai, e o Senhor faz isso com o marido e esposa. Você vai sentir algo, uma paixão, um amor pela sua família tão grande, porque o Senhor ama a sua família mais do que você ama ela. E se você tiver o amor de Deus, você vai amar demais estar na sua casa, você vai amar demais estar com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Sabe por quê? Porque o Senhor ama estar na sua casa. O Senhor ama vê-los juntos. O Senhor odeia o divórcio. Se Deus odeia o divórcio, é isso que a palavra diz, Ele ama o casamento. O contrário do divórcio é uma família unida. E é isso que o Senhor deseja para nós. E Ele, de uma forma sobrenatural, vai unir os casais nesta noite. Eu creio nisso. Eu creio que nós oramos por isso, nós buscamos isso. E se é o desejo do seu coração, está em concordância com a palavra, nós não precisamos ter medo de afirmar de que é isso que o Senhor quer fazer nessa noite. Então que vocês, nesse momento, se unam aí, se você está com o seu marido, com a sua esposa, ou com alguém da sua família, que nós possamos orar neste momento, amém? Amém, fica de pé. Aproveita esse momento. Pega na mão, abraça, fica pertinho. Não vou olhar para vocês não, fica tranquilo. Se quiser falar alguma coisa aí no ouvidinho, pedir perdão, dá um sorriso, nem que seja. Dá um sorriso, dá um abraço. Talvez algum dos pontos que nós falamos aqui falou mais com você. É mais a sua realidade. É mais do que você precisa. Talvez você ouviu aqui hoje alguma área do seu casamento que está um pouco vulnerável. Que se tomar um tiro de estilingue vai dar problema. Então é isso que Deus quer fazer. Ele quer blindar. Ele quer proteger. Ele quer guardar o seu casamento, o seu relacionamento. E não só para ficar junto, não. O que Deus quer é que vocês se completem, no sentido de ser felizes juntos, no sentido de um suprir a necessidade do outro, de um ser a representação de Deus para o outro dentro do lar, um abençoar o outro, um ser a companhia do outro. Os dois precisam ser os melhores amigos, não é ninguém de fora não, é os dois que precisam ser os melhores amigos. Isso é muito importante. Então feche os olhos e vamos orar a Deus. Depois vamos ter uma canção, que você possa usufruir desse momento, para pedir de Deus, mais de Deus. Traz à mente aí os tópicos que nós falamos, e pede mais de Deus, pede mais do Espírito Santo. É isso que nós precisamos para a nossa vida. Sempre será Jesus a solução, sempre virá dele o que nós precisamos. Um casamento em Deus, ele jamais acaba. Ele vai passar por grandes lutas, talvez, grandes dificuldades, mas ele não vai acabar, porque é o que diz a palavra: o que Deus uniu, jamais, não separe o homem. O homem não tem capacidade de separar, nem o inferno, nem quem quer que seja. Por isso eu digo, o seu casamento não vai acabar, em nome do Senhor Jesus. Hoje você está aqui recebendo um toque dos céus na sua vida, mesmo que você não esteja com o seu cônjuge aqui. Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pedindo que o Senhor venha sobre cada lar aqui, cada família, cada coração, trazendo algo que só o Senhor pode dar. Traz um ânimo novo, traz uma direção nova, traz uma opção nova para resolver as dificuldades. Traz, Senhor, um amor novo, uma paixão nova. Renova o olhar de um para o outro, renova a atenção que um tem para o outro, Senhor.
Espírito Santo, que o Senhor esteja agora revelando coisas maravilhosas dentro do lar e do coração de cada um aqui. Eu peço que o Senhor faça milagres, coisas que há muito tempo pessoas aqui buscavam, casais buscavam, famílias buscavam, que hoje sejam liberadas dos céus, Pai. Milagres de relacionamentos que já não tinha mais vida ou esperança, reavivados, vivos, fortes, fortalecidos, blindados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos o mal nos lares dessas famílias, no coração desses homens e dessas mulheres, no coração dos filhos. Que o Senhor os guarde, os una em amor no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém.